Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma coisa muito interessante nesta palavra que nós encontramos é o fato da imensidão do amor de Deus pela humanidade. Algo incomparável. Quando falamos a expressão de tal maneira, nós começamos a pensar: como podemos medir a dimensão dessa tal maneira? A expressão tal maneira porque foi a expressão mais forte, foi a expressão mais sublime para falar a respeito do amor que Jesus teve para com a humanidade. E aí você começa a observar em tudo aquilo que Jesus passou, a humilhação. Jesus pregou, foi incompreendido. Jesus curou, foi incompreendido. Jesus anunciou a salvação que foi comprada, foi paga com o seu sangue, foi incompreendido. E ainda hoje, muitas pessoas, quando anunciamos o Evangelho, elas se mostram indiferentes, incompreensíveis e não querem entregar as suas vidas para Jesus. Algumas porque acham que o pastor fulano de tal está errado, outras porque acham que a igreja tal está errada. Meu amigo, minha amiga, se você for olhar as coisas por esse lado, você vai chegar no fim da sua vida e vai para o inferno. Você não pode ficar olhando para o erro de A ou de B. Pegue a Bíblia, você tem a Bíblia Sagrada. Hoje está muito acessível a Bíblia Sagrada. Em qualquer aparelho telefônico, celular, você pode baixar a Bíblia e você pode ler. Se você não quiser ler, você pode simplesmente ligar o áudio e escutar o áudio da Bíblia. Procure ler a Bíblia, conheça a Bíblia, porque é lá que está escrito as verdades, é lá que está escrito sobre Deus e sobre o diabo, sobre o mal e sobre o bem, sobre a salvação e sobre a condenação. É na Bíblia que você vai descobrir com quem está o bem e com quem está o mal, o que faz o bem e o que faz o mal. É na Bíblia que você vai descobrir que para ser condenado basta simplesmente rejeitar a verdade. É o que está escrito na Bíblia, não sou eu que falo, não é o pastor tal, não é o pastor fulano de tal que fala, não é o pregador tal que fala, é a Bíblia. Por isso fica aqui o meu conselho: Deus amou o mundo de tal maneira. Você que talvez por um motivo ou por outro achou que Deus não te ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode até dizer: eu creio, mas meu amigo, a Bíblia também não se resume só nesse versículo. Tem que crer e obedecer, tem que crer e fazer a vontade de Deus, tem que crer e decidir declarar-se cristão, tem que crer e, além de declarar-se cristão, anunciar o Evangelho assim como ele disse. Glória a Jesus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Se você deseja saber a verdade, se você deseja saber sobre a salvação, sobre Cristo, leia a Bíblia, por favor. Não seja enganado por religião A ou religião B. Leia a Bíblia, lá você vai descobrir com quem está a verdade, quem fala a verdade, o que é a verdade, quem é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, Deus é a verdade. Fica aí esta reflexão para você neste dia. Muito obrigado, que Deus te abençoe.